Bom dia novamente a todos e a todas. É mais uma sessão do seminário permanente do Six Nova, desta vez uma edição especial dedicada à comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Hoje temos o nosso investigador integrado Pedro David Gomes, a quem agradeço em nome do Six Nova a disponibilidade para estar aqui na véspera de feriado a falar um pouco da sua investigação, do que é o tema que hoje nos traz aqui, também tem uma ligação a este período do 25 de Abril, apresentando sucintamente o Pedro David, a dizer que é o investigador integrado do SIX Nova, doutorado em Sociologia, com especialidade de Sociologia da Cultura, da Comunicação e dos Estilos de Vida, pelo ICS. Assim, eu vou resumir só o que tinha na página do nosso Six Nova e depois o Pedro sinta-se à vontade para acrescentar o que achar necessário ou quiser partilhar connosco. A área de investigação que atualmente o Pedro está a desenvolver tem a ver com a sociologia histórica, com a história oral e das relações entre colonialismo, lazer, desporto e cultura popular. E é neste domínio, penso eu, se não estou errada, que está a desenvolver o pós-doc, através do Six Nova, onde investiga o desporto em Angola no período pós-independência. A apresentação que nos traz hoje tem como título Conexões Tricontinentais de Abril, uma história de músicos e desportistas angolanos na diáspora. Obrigada desde já e vou passar a palavra ao Pedro, que tem o que entender, uma hora, o que entender para partilhar connosco o tema que nos trouxe hoje. Oh, Olá, a todas e a todos. Eu começo por agradecer o vosso convite à Liliana Pascoeiro e à Teresa pelo convite, e de facto para mim é sempre entusiasmante, né, poder compartilhar o meu trabalho com os colegas mais próximos, desde logo, não é, aqui da comunidade do Six Nova. Efetivamente, o meu trabalho, ele parte, a comunicação que eu trago aqui hoje, né, ela parte do meu trabalho de doutoramento, que incidiu sobre o lazer e a cultura popular em Luanda, no tempo colonial, enfim, na última vintena de anos do tempo colonial, mas que abordou também as relações, né, diaspóricas, infra-imperiais e transcoloniais da música e dos músicos angolanos, né, sob um ponto de vista do que poderíamos chamar uma leitura global da história e das resistências culturais, ou se quisermos, das culturas de resistência aos impérios coloniais e neocoloniais. Ao mesmo tempo, eu trago também já aqui alguns elementos do que estou atualmente a investigar, né, no meu projeto que incide mais sobre o desporto em Angola e na transição para a independência, digamos até 1991, que é o escopo temporal. Ahm, Quero também agradecer, claro, a presença ao Frederico, que já me ia esquecendo. Pronto, então o objetivo aqui da minha comunicação é dar conta, não é, da relação social construída entre o imaginário sociopolítico da música urbana angolana, ou interpretada por músicos angolanos na diáspora, e o 25 de Abril e a queda do Império Colonial Português. É, portanto, sobre afinidades e o poder do imaginário que relacionei as trajetórias destes músicos, desportistas e músicos desportistas, porque, na verdade, em alguns casos, eles foram ambas as categorias, não é? Ou pelo menos de músicos tornaram-se desportistas. E estudar esta diáspora implicou, não é, desvendar então elos que conectavam as suas redes de sociabilidade, o seu trabalho, as suas ideias, as suas proposições e ações políticas também.
Eu talvez vá demorar menos que uma hora, com certeza. Eu vou partilhar aqui com a ajuda de uns slides que eu trouxe. Dê-me aqui um instante, então, a ver se eu consigo Pois partilhar é com muito você. bem mal, porque a nossa sessão tem uma hora, assim é que é, e se pudesse ir um bocadinho menos de Ok. uma hora para nós depois podermos Sim, conversar, sim, vai. já Vai estava a ser. contar. Eu acho que estará ali entre os. Não chegará aos 40 minutos, talvez 35, pelo menos Entender, esteja à nos vontade. ensaios. Então vamos lá, ver se eu. Digam-me se estão. Já estão a ver. Estamos. Oi, não era nesta. Deixa eu puxar para cima. Tirar aqui isto. Estão a ver bem? Ou devo. É melhor estender aqui para cima? Sim, sim, É, aumentar, não é? Pronto. ótimo. Ok. Ahm, então, retomando o que eu estava a dizer, o trabalho foi assim construído, né, na contextura da interconectividade entre o centro imperial e a periferia, as quais constituíam um espaço entrelaçado de construção cultural e política. Foi deste pressuposto que eu parti. As trajetórias dos músicos e desportistas angolanos que eu aqui trago, elas são contextualizadas, primeiramente, pela guerra colonial, é claro, mas também pela Guerra Fria Global, pelos chamados anos 60 globais, o que quer dizer pelas solidariedades do internacionalismo de esquerda e, mais concretamente, já lá irei no quadro da sua vertente tricontinentalista. Isto não significa dizer, não é, que, abre já este parênteses, que todos os músicos partilhassem da mesma, do mesmo posicionamento ideológico, né, compartilhassem os mesmos ideais. No entanto, este imaginário político anticolonial e anti-imperialista que se foi desenhando teve impacto e foi, de certa maneira, não é, e em certos momentos, partilhado por eles, mesmo que não fosse da mesma forma. Um, as referências, ou a referência às conexões tricontinentais de Abril tem um duplo significado, né? Geográfico e político. Tricontinentalismo é, sobretudo, o movimento que decorre da Conferência Tricontinental de Havana, realizada em 1966. Anne Mahler concebe-o como um centro nevrálgico ideológico que simultaneamente moldou e fez moldar pelas várias dezenas de delegações que estiveram presentes na conferência. Mais do que isso, diz-nos ela, é um discurso transnacional que começa a formar-se antes da conferência e que circula fora dos materiais produzidos por ela e que se suplanta ao próprio Estado cubano. Isto é, a visão da tricontinental de um sujeito coletivo não é, não é tanto formada através do contrato social do Estado ou através de uma definição mais estreita de raça ou de classe, mas sobretudo por uma abertura radical facilitada por uma relação afetiva e por algo aparentado à noção de comunidade imaginária de Benedict Anderson. A Tricontinental, ela acontece 10 anos depois da Conferência de Bandung. E o espírito de Bandung, que reuniu, isto vale a pena dizer, né, representantes de cerca de metade da população mundial, expressava a solidariedade, né, do terceiro mundo, uma noção que passou então a povoar o imaginário político global, e isso foi muito importante. Mas em Bandung, a União Soviética ainda era vista como uma ameaça poderosa, não é? E não tanto como uma aliada, tal como ela era 11 anos depois, pelo menos para muitos movimentos, e face ao poder imperialista global dos Estados Unidos da América. O internacionalismo revolucionário, a solidariedade internacionalista, elas não se reduzem, não é, ao tricontinentalismo. É claro, mas foram preponderantes, não é, deste movimento. E ele estabeleceu-se assim como um centro de influência
dos movimentos de libertação e também, por intermédio destes, muitas vezes, de um conjunto assinalável de angolanos em Luanda e na diáspora entre finais dos anos 50 e finais dos anos 70. Para perceber de que forma as trajetórias de músicos como Rui Mingas, Bonga, Vum Vum, Mário Clinton, Teta Lando, Filipe Zau, Rui Legô, Eduardo Nascimento e o seu grupo Os Rocks, o conjunto do Ouro Negro, como é que eles participaram, não é, de uma cultura dissidente ou de uma potência anticolonial e anti-imperialista, é fundamental ter em conta um aspecto conceptual e um metodológico. Primeiro caso, abraçar as noções de repertórios de resistência e de sociabilidades anticoloniais para chegar um pouco mais além, não é, da análise do conteúdo das produções fonográficas apenas, e no plano metodológico, ou se quisermos, disciplinar, revelar o papel da história oral, não é? Para podermos resgatar os pontos de vista destes subalternos, mesmo que em alguns casos, não é, eles fossem uma certa elite dos subalternos. Eu vou continuar aqui agora a falar na minha comunicação, dividindo em duas partes. Primeiro, debruçando-me um pouco sobre a contextualização destas conexões tricontinentais e depois, de maneira mais concreta, então, sobre essas sociabilidades, trajetórias e criações de alguns destes músicos. Tendemos a associar aqui na Europa os anos 60 ao maio de 68 em França. Mas se desprovincializarmos este raciocínio, não é? 1968 foi sobre muitas coisas diferentes, ou até sobre nada de especial em muitos lugares. Mas foi sobre o assassinato de Martin Luther King, por exemplo, o massacre de Tlatelolco, no México, da insurreição do general Velasco Alvarado, no Peru. Em África, mais 3 países tornaram-se independentes. Enfim, e para muitos ativistas e teóricos espalhados pelo mundo, 1968 significou também os movimentos de libertação de Angola, Guiné e Moçambique e a esperança que eles simbolizavam. O sociólogo Ben Carrington, ele defende que a ideia de que a luta contra o racismo nos Estados Unidos era uma luta internacional, mas também indissociável, ou seja, indissociável da luta, não é, contra o racismo noutros lugares do mundo e da luta contra o colonialismo e o imperialismo. O empoderamento negro, não é, do Black Power à descolonização da África, foi de facto uma das ideias mais duradouras e mobilizadoras dos anos 60 globais. E a música foi um dos meios por onde ela mais circulou. Perdão, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, do James Brown, né? Todos conhecemos. Um pouco por toda a América Latina, surgiram sobretudo a partir da segunda metade da década de 60, várias, inúmeras manifestações artísticas marcadas pela politização da marginalização identitária dos seus povos e por reivindicações de natureza anticolonialista e anti-imperialista, das quais sobressai o movimento Nueva Canción, né, que se espalhou pela maioria dos países latino-americanos. Da Costa do Marfim ao Ghana, passando por Angola, várias artistas e bandas foram em busca de raízes, sonoridades que identificassem e caracterizassem a nova nação. Em alguns casos, claro, ainda estava por nascer. Na Guiné-Bissau temos o caso de José Carlos Schwartz e do grupo Cobiana Jazz, tido como um símbolo da luta pela independência, e que foi formado pelo José Carlos Schwartz, justamente depois das suas temporadas em Lisboa, onde tinha vindo para estudar e onde tomou contacto com as ideias do PAIGC. No plano da luta de libertação, vale a pena dizer, não é? Cabral identificava este retorno às fontes, não tanto como um retorno às tradições ou a modos de vida tradicionais, mas mais invocar as raízes como um meio de alcançar um objetivo, objetivos políticos, e aqui estou a parafrasear a etnomusicóloga Susana Sardo. Foi em 1964 que surgiram os primeiros trabalhos musicais
fora de Angola, a denunciar abertamente o colonialismo português. Pelo menos em registros, né, discográficos ou radiofónicos. Com sonoridades angolanas, temos as músicas do grupo Nzaji, que começou a constituir em Luanda e depois se consolidou em Moscovo, e onde passaram a residir, né, alguns membros da banda que se pertenciam à depois pertenceram à JMPLA e ao próprio MPLA. E estavam exilados, não é? E depois, do outro lado, o álbum Portugal-Angola, Chant de Lutte, de Luís Cília, editado em Paris, e muito provavelmente o primeiro disco de intervenção contra a guerra colonial e contra o colonialismo, cantado em português na Europa. O internacionalismo e solidariedade foram ideias nucleares de um combate político que unificava pessoas do primeiro, segundo e terceiro mundo, para usar os termos da época, e neste processo, não é, a produção cinematográfica, livreira, mas também discográfica foram determinantes. Eu vou dar apenas 2 exemplos. Angola, A Vitória é Certa, da cantora de 1970, da cantora Bárbara Dane, uma cantora de blues, composto de canções de guerrilhas do MPLA, e A Luta Continua, single de Miriam Makeba, gravado com o José Carlos Schwartz, já em 1976. O elo da solidariedade que aqui se convoca comunicava de forma mais ou menos direta com o que são paradigmas políticos e intelectuais, como o nacionalismo ou o internacionalismo anticolonial, o socialismo e uma certa vertente do panafricanismo. Diga-se que estes 3 paradigmas dominantes do discurso africano não eram necessariamente antagónicos ou mutuamente excludentes, como aliás referiu Achille Mbembe. Acontece que em meados da década de 60, as atribulações dentro do movimento panafricanista acabaram por aproximar os movimentos anticolonialistas africanos das frentes anti-imperialistas que se organizavam noutros continentes. Como refere Margarida Ribeiro Sanches, o modelo identitário assente na ideia de negritude seria, nos dirigentes dos movimentos anticoloniais de Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., substituído por um projeto claramente nacionalista que era, em parte, incompatível com o caráter transnacional da negritude. Esta mudança está também inerente a um conjunto alargado de fatores, entre os quais a necessidade de sobrevivência tática da luta armada, que empurrava o MPLA para a tutela dos países socialistas, sobretudo a partir de 66, mas também, por exemplo, o Festival Cultural Pan-Africano de 1969, em Argel, foi marcada por críticas dirigidas ao movimento da negritude, Cesar e Senghor, e onde estiveram representados o MPLA e o PAIGC ao mais alto nível. O documento A Luta Armada, que elaboraram em conjunto, foi uma das bases principais de discussão do simpósio do festival. O internacionalismo cubano, pós-1959, né, ele teve então este papel considerável nas ideias que animavam muitos anticolonialistas, no próprio pensamento negro revolucionário. Após a conferência, portanto, há um estreitar de relações, não é, entre Cuba e vários dos nacionalistas africanos. O músico Bonga, ele recorda-se com saudade das festas dadas anos depois pelo consulado de Cuba em Lisboa, e dizia ele, quando fosse o aniversário da Revolução, estávamos lá todos batidos. Talvez até mais do que Bonga, a trajetória de Luís Cília aproxima-o desta visão tricontinentalista de feições atlânticas. Quando ele se exilou em França, ele levava no bolso a morada de Inocêncio Câmara Pires. Ele é o primeiro representante do MPLA em Paris, membro do comitê diretor, e foi um angolano republicano, mestiço e jogador de hóquei do Sporting na década de 20, em Lisboa. Trabalhou para a Federação Anarquista Ibérica durante a Guerra Civil Espanhola. Ele
pertencia ao grupo dos Budas, um grupo de opositores à ditadura do golpe de 28 de maio de 1926, que na altura depois se refugiou em Madrid. Foi depois da Guerra Civil Espanhola para a França e para o Rio de Janeiro, onde se juntou ao movimento democrático e antifascista português. Voltou à Angola e à França, e foi na sua casa, em Paris, onde se reuniam pessoas como Lúcio Lara, Mário de Andrade, Sócrates Dascalos, Alfredo Margarido, entre outros opositores. Representou o MPLA também na Bélgica, na Inglaterra, na Itália, na Suíça. E foi na Itália onde ele, juntamente com Agostinho Neto, conseguiram mobilizar a esquerda italiana para um forte apoio à causa de libertação dos povos, do povo angolano. E, além disso, também consta que ajudou o Duo Negro nas suas primeiras atuações em Paris. Que foi para trás. Voltando aqui a Luís Cília, ele já radicado em Paris e com experiência de agitação política na forma cantada, claro, nas festas de coletividades portuguesas dos subúrbios parisienses. Ele foi, em 1967, para Cuba como cantor e membro da comissão orientadora do primeiro Encontro de la Canción Protesta, onde aí trava conhecimento com músicos de todos os continentes, incluindo os filhos de Violeta Parra, o uruguaio Viglietti, os cubanos Pablo Milanés e Silvio Rodrigues, de quem ficará amigo. No regresso à França, Cília torna-se o grande divulgador na Europa da música de Carlos Puebla, o cantor da Revolução Cubana, como era chamado. Edita o disco Lettre à Che Guevara, Chant Cubain, aprofunda amizades com Viglietti, com o argentino Atahualpa Yupanqui, conhecido trovador da Nova Canção, e com o espanhol Paco Ibáñez. Em Bolonha, em 1969, atuou em debates onde tinham representantes dos movimentos de libertação, também tinha estudantes portugueses que estavam aí no estrangeiro. Em 1973, no 10º Festival Mundial da Juventude, apareceu em palco vestido com o rosto de Amílcar Cabral estampado na camisola. Cília, aliás, chegou a assistir a conferência de Amílcar Cabral na sede do MPLA, em Paris, a quem homenageou postumamente, em 1974, com o tema e nome do disco, Contra a Ideia da Violência, a Violência da Ideia. Logo após o 25 de Abril, gravou também uma versão da famosa canção O Povo Unido Jamais Será Vencido, com os próprios Quilapayún, que eram os autores originais do tema. Para Cília, o ponto de viragem da sua vida deu-se quando começa a frequentar a Casa dos Estudantes do Império. Foi aí, diz ele, que começou a ter uma consciência política. Ele, antes de fugir para Paris, né, Luís Cília tinha vindo de Angola para a metrópole estudar economia. Como estudante do Império, frequentava as festas dessa instituição e onde reencontrou Rui Mingas. Foi um amigo em comum, o poeta cabo-verdiano Daniel Filipe, que, além de ter levado Cília para o Partido Comunista Português, para se filiar no PCP, apresentou a ele e a Mingas a discografia de Léo Ferré e Jorge Brassens, que os vai influenciar. Com a apertada vigilância da Casa de Estudantes do Império, alguns dos estudantes acabariam por se socializar noutros espaços, né? Ela depois fechou em 65. Espaços como o Clube Universitário de Jazz, e mesmo antes, né, dela fechar, o Clube Marítimo Africano ou em festas privadas. Neste trânsito circularam inúmeros discos de música que chegavam às cidades portuárias de onde eram originários os marítimos. Marítimos ou embarcadiços, né, é o nome dado aos trabalhadores da Marinha Mercante, que contribuíram localmente, não é, para a criação do que Paulo Gilroy chamaria de esfera pública alternativa, que no caso angolano situar-se-ia em contraposição às estratégias da cultura ultramarina promovida pelo regime. É já a partir de meados da década de 60 que vão então surgir um punhado de artistas angolanos, aqui em Lisboa, Filipe Zau, o grupo Os Rocks, Rui Mingas, Lili Chumba, Vum Vum e Bonga também, que recebem as influências políticas e estéticas da geração precedente
e também destas linguagens musicais e gramáticas políticas internacionais. Filipe Zau, nascido e criado em Lisboa, foi atleta do Benfica e basquetebolista da CDUL, foi um destacado discotequeiro das farras africanas que havia nesta cidade. Filho de um embarcadiço de Cabinda, cresceu num lar que recebia visita assídua de nacionalistas africanos. Nesta envolvência e com a sua vida estudantil, foi-se interessante por assuntos diversos. E diz ele, eu passo a citar: havia a Angela Davis e os Black Panthers como grandes símbolos da luta. Aparece a Miriam Makeba, ao lado do Stockley Carmichael, que era o seu marido. Isso acabou por influenciar alguns cantores de origem africana que estavam em Portugal. Aparece o Hendrix, o Bob Dylan, o Donovan. Tudo alerta para a prisão do Regis Debray, na Bolívia, e do Cassius Clay, por não querer ir para o Vietnã. Também o Marighella e o sequestro do embaixador norte-americano. Começa-se a ouvir Sérgio Godinho e Luís Cília com a bola. Fim de citação. Entre 72 e 74, Zau é um músico já com créditos dados e colabora em discos de Sérgio Godinho, Vitorino e Fausto, e faz parcerias com os músicos cabo-verdianos Bana, Luís Moraes, Paulino Vieira e Leonel Almeida. Ainda na década de 70 será o representante da Gola no 11º Festival da Juventude e Estudantes em Cuba. Mas em Lisboa não se esquece de dois angolanos que considerava dos melhores discotequeiros da época: os irmãos José Maria e Joaquim Conceição, jogadores do Vitória de Setúbal. O futebolista Diniz, jogador do Sporting entre 1969, jogador angolano do Sporting entre 69 e 75, confirma o talento dos colegas setubalenses nas festas que davam nas folgas de segunda-feira. E conta ele, passo agora também a citar: isto eram almoços de 10, 15 ou 20 pessoas. Estávamos às vezes misturados com os tais marítimos, estudantes, um outro também estavam. Passavam semba, sobretudo, e trocávamos discos entre nós. Lembro-me dos sucessos do Ouro Negro, do Bonga, do Elias Dias Quimoeso, e sou do tempo da evolução da música pop, dos Beatles, James Brown, Otis Redding, e a música brasileira e cubana que gosto muito. Fim de citação. E para quem não sabe, o Elias Dias Quimoeso era uma figura central do Semba de crítica social. Segundo Filipe Zau, Bonga também foi um grande organizador de farras. E segundo Bonga, era aí que a mensagem passava, entendida a mensagem como trocas de ideias de cariz político. Não é? Bonga lembra-se também da presença da PIDE, sobretudo à porta das festas, e ainda mais nas viagens ao estrangeiro que fazia. Uma das razões para esta atenção pidesca redobrada nas locações fora de portas devia-se em boa medida ao impacto nocivo que várias tentativas de fugas efetuadas por desportistas africanos acabavam por ter na narrativa lusotropicalista. Atletas como Avelino Saidi Mingas, Júlio Pereira, José Matos tinham aproveitado a deslocação em um encontro de atletismo na Corunha, em 1962, para se escapulirem para a França sem intenções de regressar a Lisboa. Saidi Mingas passaria a integrar as fileiras do MPLA e irá fazer o doutoramento para Cuba até 1970, regressando depois para a luta clandestina. José Matos irá depois para Rabat, onde se relacionaria de perto com internacionalistas cubanos. Também Júlio Pereira, creio eu, voltaria depois a Portugal. Também nesse ano, com o incluir da greve estudantil de 1962, a equipa de futebol da Académica de Coimbra entrou em greve para o Campeonato Nacional. Né? Com essa agitação e pressionados politicamente, o plantel decidiu retomar as provas. E foi nessa ocasião que futebolistas angolanos, Daniel Chipenda, António dos Santos França e José Augusto Germano de Araújo, e também o moçambicano José Júlio, que seria depois mais tarde secretário de Estado do Desporto em Moçambique, fogem para Marrocos. Neste slide aqui, podemos ver o angolano José Araújo ali ao lado de Che Guevara na Argélia. Daniel Chipenda, que já antes tinha ajudado, mesmo a partir de Lisboa, a criar a JMPLA no exílio, irá liderar depois a Frente Leste da Guerra de Angola, tornando-se um militar de cimeira do MPLA. Esta ascensão na carreira militar também sucedeu a José Araújo e França Ndalou,
o qual, antes disso, também continuou a jogar futebol com sucesso em Rabat e depois em Cuba, para onde foi estudar. Ora, temos então o desporto, a formação universitária, a cultura musical e acrescente também convívios com funcionários públicos de férias que foram se reconfigurando as redes da sociabilidade diaspórica destes jovens africanos. Mas foi também noutras capitais europeias que músicos angolanos desenvolveram o seu trabalho. As influências e vivências com artistas de outras colónias, de Cabo Verde ao Suriname, ou ex-colónias, não é? Como o Brasil, o Chile ou a Guiné-Conakry, dotavam estas redes cinéticas de um caráter não apenas transnacional, mas, em certo sentido, transcolonial. Entre músicos residentes em Paris estiveram Rui Legault, Mário Clinton e Bonga. Rui Legault criou o Duo Ngola, um dos conjuntos pioneiros da música angolana em Portugal. Após chegar a Lisboa, Legault passou rapidamente a ser vigiado pela PIDE devido aos seus encontros com John Kukumba, um angolano com formação universitária nos Estados Unidos e que tinha frequentado uma organização inspirada e sustentada por Kwame Nkrumah, mas estava então ligado aos movimentos anticoloniais. Segundo relatórios da PIDE, de 63 e de 65, participavam nestas conversas do snack bar Piquenique, no Rossio, 3 angolanos que formavam um conjunto musical. Rui Legault, o guitarrista, Joaquim Pataca, joga também futebol e frequenta a Casa de Estudantes do Império, Henrique Lopes, aluno do ISEF. Rui Legault, que aliás ele era irmão de Conceição Legault, que também chegou a ser presa por ter sido autora dos Estatutos da Mulher Angolana, uns anos antes, e que na altura depois também conseguiu fugir para Paris. E Rui Legault vai para Paris, onde é também acolhido pelo historiador e músico angolano Mário Clinton. Os dois acolherão mais tarde Bonga. Bonga cresceu filiado no Clube Atlético de Luanda, rodeado de amizades ligadas ao nacionalismo. Em 1966, vem representar a equipa de atletismo do Benfica como velocista dos 200 e 400 metros. Além das casas de amigos, foi em cafés no centro de Lisboa, sobretudo no tal Piquenique, que Bonga confraternizava. Com Rui Mingas e Teta Lando, com quem aliás partilhava a casa em Lisboa, Bonga começa a aparecer por vezes nas percussões, a tocar em programas televisivos e noutros palcos. Lembra-se muito é das tocatinas com outros músicos africanos na casa de Arménio Ferreira. Médico do Sporting e militante do PCP e do MPLA, Arménio dos Santos Ferreira foi um aliado branco do Clube Marítimo Africano. Ele era campeão de ping-pong em Angola e foi, aliás, por causa de um torneio desta modalidade que conheceu o Álvaro Cunhal. Foi ele também quem acabou por preparar a fuga de Agostinho Neto para Marrocos em 1962. E ainda nessa década foi também para Cuba, onde esteve com Che Guevara. Ora, com a iminência de um mandado de busca contra si, Bonga, ele, sobretudo devido às frequentes viagens que fazia, ele transportava correio clandestino de uma cela ligada ao MPLA, que entretanto tinha sido desmantelada em Luanda. Com isso, ele consegue fugir para a Holanda, aos Países Baixos, como agora se diz. Em Roterdão ele encontra um círculo de amizades idêntico. Marítimos, estudantes exilados e militantes políticos cabo-verdianos, quase todos com a ligação à prática musical. Uma comunidade que na segunda metade da década de 60 vai desenvolver a Morabeza Records, uma importante editora musical com claras afinidades com a ideia cabralista da luta de libertação como um ato cultural. Ela era dinamizada por Djunga de Biluca, um ex-marítimo nomeado por Cabral, representante do PAIGC na Holanda. Bonga compõe então o seu primeiro álbum, Angola 72, onde abordou a exploração da matéria-prima angolana, as dificuldades do cotidiano das populações colonizadas e o trabalho forçado em São Tomé. Em Balumuqueno, acusa as autoridades coloniais de só bater e matar. Era, em suma, uma declaração anticolonial. Angola 74, o segundo LP,
com outras inovações, mantém ainda o estilo e as temáticas. O terceiro álbum, de 1975, Raízes, reeditado em 78 como Raízes de Angola e Brasil, consubstanciando a ideia do Atlântico Negro, comunica, segundo o musicólogo Rui Sidra, a possibilidade dos outrora colonizados estabelecerem alianças predicadas na crítica ao outrora colonizador, no descentramento deste e na destituição do seu poder de representação na história. Bonga estava então a residir em França, depois de incentivado por Mário Clinton, que aliás foi autor de uma tese de mestrado que tinha como mote Africano e Trabalhadores de Angola Univos, publicada em 75 pelas edições Gallimard, com o título Angola Livre, com um ponto de interrogação. A parceria de Mário com Bonga pode ter sido meramente musical. Eles fizeram concertos com o Batuque, que era um duo de sons afro-brasileiros, que ia reunindo brasileiros, angolanos, antilhanos e outros africanos. Já nos anos 80, Bonga era então um artista reconhecido internacionalmente. Viajou para os Estados Unidos, onde permaneceu por cerca de 8 meses participando em manifestações ligadas ao Partido dos Panteras Negras e onde travou conhecimento com, por exemplo, Abdias do Nascimento, figura histórica do movimento negro brasileiro. Continuará a fazer uso da música como crítica social e sátira política, mas doravante concentrado na realidade angolana. Outro músico angolano na Europa foi Vum Vum. Ele foi um dos angolanos que não escapou à onda de detenções arbitrárias que assolou Luanda após o 4 de fevereiro de 1961. Ele vem no ano seguinte para Lisboa para tirar um curso na Força Aérea, só que depois de o terminar acabou detido e preso, acusado de refratário por ter fugido da base da OTA. A sua ideia era a de estabelecer contacto com Daniel Chipenda, com vista a uma possível fuga para a clandestinidade. Depois desse episódio, chegou a formar o trio Angola Melodias, com Rui Legou e o nacionalista Eleutério Sanches. Teve curta duração, ele depois regressa a Luanda e em 68 volta para Lisboa, contratado para ser o músico principal de uma peça no Teatro Monumental. Continuar a cantar sucessos internacionais de língua inglesa, francesa ou espanhola não lhe fazia mais sentido. Ele veste-se com um kimono e canta de pés descalços, e o Kimbundo revelava-se a partir daí uma ferramenta de empoderamento. O seu icónico álbum de estreia, Musangola, é disso prova. Para Vum Vum, representava uma afirmação identitária que combatia o exotismo cultivado pela visão salazarista. O convívio lisboeta foi preponderante. Ele atuou ao vivo, acompanhado de outros artistas africanos, conviveu de perto com o escritor oposicionista José Manuel Tengarrinha, que foi um dos fundadores do Movimento Democrático Português, e com o músico José Afonso. Eles tinham-se conhecido no clube de judo, onde costumava praticar karaté, e atuou, por isso, né, em espetáculos organizados pelo Zeca Afonso, que sugeriu a Vum Vum gravar na sua própria editora, a Orfeu. Porém, justificações abertamente racistas de um dos promotores da editora lisboeta acabaram por negar essa possibilidade. Em 76, conseguiu por fim lançar o seu novo trabalho. Este LP aqui, o LP Salalé, editado pela Voz de Cabo Verde, Bana. Na contracapa do disco pode ler-se uma dedicatória aos mártires de Luanda e a todos nós, filhos sacrificados da África colonizada. E um Liberta-te ou África Unida, impresso no final do texto epistolar que se lhe segue. Na altura, Vum Vum escutava com admiração artistas como José Carlos Schwartz, Silvio Rodrigues e Pablo Milanés, do movimento da Nova Trova Cubana, e estes dois últimos, por exemplo, estavam então em Angola, junto das brigadas internacionalistas cubanas, compondo e interpretando canções sobre os acontecimentos sociais e políticos. Em 77, Vum Vum estará num concerto de solidariedade com os presos políticos de Pinochet e com o povo chileno. O único negro nessa fileira, como ele me dizia, composta de músicos espanhóis e estrangeiros, estreou então uma nova versão de Mushima, pontuada com notas de flamenco e versos de Garcia Lorca. 2 anos depois, é ele que fecha um espetáculo com uma canção de solidariedade dedicada à luta do povo da Nicarágua. Vum Vum partilhou também o palco com o recém-falecido Rui Mingas.
Rui Mingas veio para Lisboa em 58, ficou a residir na Casa dos Estudantes do Império, da qual foi vice-presidente da secção cultural. Ele era estudante de Educação Física, não é? Fez parte da equipa de atletismo do Benfica e do Belenenses. E em 1960 foi em casa do referido Dr. Arménio Ferreira que compôs Monangambé, poema de António Jacinto, um tema mais tarde considerado um hino da luta pela independência de Angola. Ele lança vários discos, aparece muito no programa Zip Zip e pouco tempo depois a tocar com Fausto em várias ocasiões. Compõe o célebre título Meninos do Ambo, que seria só mais tarde consagrado em Portugal numa versão de Paulo de Carvalho. E o Rui Mingas esteve na poesia angolana de cariz nacionalista uma fonte primordial das suas composições. E uma delas é Poema de Farra. Esta música começa com a frase Quando li Jubiabá, me criei António Balduino, e continua com um divertido cruzamento de dois imaginários referenciais. De um lado, da vida de dois jovens, ele e o seu primo, rei do Moceque, que se divertem a farrar por aí, acompanhado de duas raparigas. Do outro, é a vida da personagem António Balduino, de Jorge Amado. Na obra Jubiabá, o escritor brasileiro retrata as aventuras e agruras de um jovem negro lutador de boxe, apaixonado por festas, amores e romances, e que numa sociedade desigual e racista consegue romper a fronteira que o separava da cidade rica. Primeiro, através do seu sucesso no circo, da malandragem, e por fim, tornando-se um líder grevista. Eu vou tentar agora até passar um pequeno texto, já em jeito de despedida, desta música. A ver se ela funciona. Oi, só faltava aqui a publicidade, não é? Acho que tem que colocar som, Pedro, não estamos a ouvir. Não estão a ouvir o som? Pelo menos Não estão a ouvir o som? eu não consigo ouvir, não sei se alguém consegue. Ah, é? Deixa-me lá ver se vai dar. Já está, já está. Antônio Paulino, meu primo que não correu, ficou cerca a camarada. Vamos dos dois na chuva, vamos farrar toda a noite, vamos levar as mãos para a praia da rua. Recameci no caminho, João Antônio Paulino. Vamos, e fomos parar por aí, camarão na minha frente, esverdeando semente, à frente da camarão. Pronto, não vou pôr a música toda, até porque já vai longa aqui esta minha exposição. Um, e, e pronto, isto foi o meu resumo, não talvez o melhor, mas o possível, não é, desta trajetória, sabendo destas trajetórias, sabendo que muitas outras poderiam ter sido invocadas e muitas outras coisas poderiam ser ditas. Eu em jeito de comentário final, queria apenas dizer, não é, que as imbricações entre internacionalismo e imperialismo e os seus contrários político-ideológicos disputavam-se em várias vertentes. E naquele tempo não foram apenas os escritores que se fizeram revolucionários participando ativamente do movimento político de libertação. Foram também os músicos e até alguns esportistas cujas trajetórias não podem ser desassociadas, parece-me, entre outras coisas, do contexto do tricontinentalismo. E foi isto. Obrigado por escutarem aqui até ao fim. E passo-vos então a palavra. Desligar aqui.
Muito obrigada, Pedro. Um trabalho notório e enorme, imagino, é, se este é um resumo, e agradeço imenso a sua disponibilidade e é muito, muito interessante, efetivamente. Aprendi muita coisa que não sabia, efetivamente, e é muito interessante esta visão, não é? Porque nós ficamos muito pela parte dos escritores, é verdade, e esquecemos que há todas estas figuras, até do desporto, não é? Que não é só desporto, que trazem esta dimensão política e também geopolítica do movimento. Passo a palavra para os nossos. Frederico, levantaste a mão, queres falar um pouco? Olá, Liliana. Boa tarde a todos. Olá, Teresa também, que esteja aqui. E, enfim, queria agradecer ao Pedro, antes de mais, e dar-lhes parabéns por esta comunicação e por este trabalho de investigação. Esta comunicação resulta de um trabalho de investigação mais vasto, que de resto tem correspondência na tese de doutoramento do Pedro, que enfim, tive a oportunidade de ler também, e é disso. Gostava de dar os parabéns por esta comunicação, pela investigação mais vasta enfim, como a própria Liliana agora sublinhou, pelo detalhe com que se recuperam aqui estas trajetórias, enfim, relativamente esquecidas ou nem sempre enquadradas, enfim, nestes processos mais políticos e de contestação ao Estado Novo. Enfim, dito isto, eu gostava de deixar ao Pedro, se o Pedro não se importasse, temos cerca de 10 minutos, eu tinha aqui uma série de perguntas, de coisas que fui anotando à medida que o Pedro ia falando, coisas que resultam também da própria leitura da tese, que entretanto tive a oportunidade de fazer, enfim, o tema interessa-me em si mesmo, relaciona-se também de alguma maneira com trabalhos que ando a fazer sobre história do conhecimento sobre esta perspectiva global também. Enfim, há aqui vários cruzamentos, mas se o Pedro me permitisse, e pegando nas palavras do resumo e avisando desde já que posso ter de me silenciar durante 10 segundos por estar aqui debaixo da rota dos aviões, portanto, que é o que está a acontecer agora. Peço desculpa por isto, mas são ossos do ofício. Pegando as palavras do resumo que o Pedro teve a amabilidade de dispensar, enfim, aos organizadores e também ao público desta sessão, gostava de pedir ao Pedro que pudesse falar um pouco mais ou de especificar um pouco melhor, em breves palavras, de que maneira, enfim, as redes anti-imperialistas transnacionais de que o Pedro falou ajudou a compreender de forma mais geral a formação de uma cultura de dissidência em relação ao Estado Novo e em relação ao comunismo português, e no limite até o próprio 25 de Abril, julgo que foi este o subtexto que resulta, enfim, do que tivemos a ouvir. E também, enfim, voltando a pegar uma vez mais no resumo, não é? Enfim, de maneira que o estudo destas trajetórias e destas sociedades construídas e cultivadas por músicos e desportistas angolanos ajudou a compreender, tal como estava explicitado no resumo, não é? Aquilo que o Pedro chama a imaginação ou o imaginário social acerca das canções e cantores de Abril, não é? Que, enfim, de uma forma geral, se percebo bem o argumento, nem sempre integra este tipo de trajetórias e esta narrativa mais geral na sua compreensão. Faz sentido pedir isto, Pedro, que possas dizer uma ou duas palavras mais específicas sobre cada um destes temas, nos termos do teu resumo, enfim, logo me dirás. E gostava também de perguntar ao Pedro, enfim, isto é qualquer coisa que já vem da leitura da tese, mas que eu acho que é pertinente aqui também hoje no seguimento desta apresentação, seria possível acrescentar alguma coisa acerca da forma como estes dois níveis de análise se articulam, ou seja, por um lado o peso da diáspora nacionalista angolana na Europa, por outro lado as redes anti-imperialistas transnacionais, não é? Como é que estes dois níveis de análise, enfim, que reportam no seu conjunto para o global, mas que estão de alguma forma aqui diferenciados, enfim, como é que eles se articulam teoricamente
na análise da constituição destas formas de cultura popular dissidentes. Imagino, não sei, pergunto, mas se calhar não, que pudessem ter sido tratados isoladamente, cada um destes dois aspectos, portanto, a diáspora, ou por um lado, e estas redes de solidariedade anticolonialista internacional, ou se calhar não, enfim, mas enfim, tenho aqui mais, enfim, mais várias perguntas, se calhar não vou aqui seguir a sequência que tinha imaginado. Bom, ou se calhar devolvia desde já a palavra ao Pedro, para não estar enfim, a pressionar com muitas perguntas. Não sei se estas duas questões suscitam desde já alguma resposta. Tenho aqui mais algumas, mas se calhar o melhor era passar desde já a palavra. Obrigado, Frederico, pelas palavras e pelas questões que colocas. Deixa-me só ver se eu compreendi bem a primeira questão. Tu falaste na cultura era tentar perceber se estas redes e estes movimentos internacionalistas e o próprio, enfim, que eu tive aqui a descrever, poderiam ajudar a compreender a cultura do silêncio. Foi isso que tu disseste? Eu não te estou a ouvir agora. Desculpa, Pedro, fiz-me entender mal. Ou seja, está a pegar nas tuas próprias palavras do resumo, não é? Sim. Enfim, foi no fundo o que tiveste a fazer durante estes 40 minutos, mas a questão era como é que, enfim, estas socialidades construídas e cultivadas por músicos e desportistas angolanos na diáspora europeia ajudam a compreender o imaginário da canção de Abril e dos cantores de Abril, enfim, são os termos da tua apresentação. Portanto, traçaste todo um contexto que nos permite, de facto, chegar aí, mas talvez não tenha chegado propriamente a este ponto, era o meu desafio, não é? E depois, enfim, o que é que todo este processo nos diz acerca da importância destas redes anti-imperialistas transnacionais, enfim, na formação de uma cultura de dissidência em relação ao colonialismo, em relação ao próprio Estado Novo e em relação ao próprio 25 de Abril. Julgo que é esse também o outro dos subtextos que está aqui em causa, não é? A necessidade de compreender estes processos a esta escala global, não é? E, portanto, relativamente a cada um destes aspectos, que no fundo são o tema de fundo da tua apresentação, enfim, que pudesse especificar um pouco melhor o que é que o teu projeto nos traz a cada um destes dois respeitos, não é? E depois, enfim, era isto. Ok. Sim, está certo. Então, começando por aí mesmo, por esta foi a tua primeira questão. Bom, eu talvez então comece por falar na questão de como é que este meu trabalho e estas trajetórias, né, se enquadram, se podem enquadrar com o que nós entendemos um pouco sobre o que é a história e a memória coletiva sobre as canções de Abril, né, e do próprio termo dos cantores de Abril, do seguinte modo. Isto na verdade, foi eu como até disse inicialmente, isto fazia parte de um capítulo da minha tese que não estava sequer inicialmente previsto no desenho da pesquisa e acabou por se tornar o maior capítulo desse meu trabalho, justamente pelos dados, não é, que eu, à medida que fui pesquisando e investigando, me interpelavam. E interpelavam, não é, sobretudo, enfim, foi um trabalho baseado muito, como eu disse, na história oral, em entrevistas e não só, mas que foram feitas a estes músicos e também muitos músicos em Angola e que ajudam justamente a interpelar a própria história, não é? É uma forma da memória a interpelar a história. E eu, enquanto português, não é? Nascido em Portugal, aliás, eu nem sequer tinha assim, antes de fazer a minha tese, enfim, não tinha ligações nem a Angola, nem a nenhum outro país,
por parte da minha família. Mas pronto, e direto aqui diretamente respondendo à tua questão, o que interpelava é justamente a ausência, não é, destes cantores, e quem diz estes poderá, depois até poderíamos estender a outros conjuntos, não é? Como os Angola Ritmos em Angola, para ir assim a alguns mais icónicos, o José Carlos Fardes, não é? Que eu próprio falei, que eu aqui falei apenas como nota de rodapé, quase. Enfim, em Moçambique também teve os seus cantores, mas pelo menos estes que trabalharam, viveram, não é? Sobretudo na antiga metrópole, mas também, como eu disse, em Paris e em Roterdão. Por exemplo, os rocks também passaram por Roterdão. Se a gente se lembrar daquele que era o conjunto mais, mesmo o conjunto, digamos, do mundo português, ou o conjunto português mais reconhecido internacionalmente a par da Amália, que eram o do Ouro Negro, não é? Eles tiveram trajetórias internacionais muito interessantes, e que, enfim, neste conjunto global, eles nos interpelam a repensar, e sobretudo pela forma como eles rompiam, não é? Pelo menos com essa cultura do Estado Novo, pelo menos que via nas manifestações artísticas, seja na sua produção, no seu consumo, não é? Sobretudo uma fruição que fosse a política, não é? E sabemos como lá está, a tal cultura, a cultura do medo e o silêncio faziam parte deste jogo, e por isso é que quem estava fora do Império Português, né, fora dele, tinha mais facilidade em falar, enfim, compor com letras mais abertamente políticas. Obviamente, pronto, isto também era um tema mais aqui relacionado com o 25 de Abril, hoje é dia 24 de Abril, e eu quis trazer este enfoque mais engajado e de músicos e até de desportistas, né, com essa luta anticolonial e se quisermos estender antifascista, mas se pensarmos no do Ouro Negro, eles um pouco recusavam tanto essas etiquetas e essas hum, tanto a visão, não é, dos poderes coloniais e dos agentes culturais das instituições coloniais que criam para a música do Ouro Negro, que podemos dizer que era uma música que, como eu disse, ia buscar às raízes angolanas, portanto às tradições angolanas, depois de um modo sofisticado os trabalhavam, uh, mas que não deixavam, não é, de cair nesse processo de folclorização que era, ao fim e ao cabo, a forma como o Estado Novo viu durante muitos anos e praticamente até ao fim tudo o que era os chamados conjuntos, grupos de música africana. Pronto, isto para dizer que pronto, tudo isto nos faz repensar porque a ausência destes cantores, desta memória, pelo menos da memória historiográfica. É óbvio que esta memória cultural não quer dizer que ela esteja completamente ausente, não é? Estarão ausente desta memória que poderemos chamar hegemónica, mas talvez de uma memória subalterna, não é? Não esteja ausente, não é? Basta pensarmos não só os afrodescendentes que vivem em Portugal, mas mesmo os africanos que vivem desde então em Portugal, mesmo quem muitos portugueses, sejam ex-colonos ou ex-militares que combateram e Angola, enfim, todo esse tempo tem uma presença forte nas suas vidas e, portanto, não quer dizer que eles desconheçam, porque eles próprios participavam e por vezes nem que seja consumindo discos, portanto, têm algum conhecimento destas facetas, vamos dizer, por exemplo, de Bonga como música revolucionário, mas lá está, mas se formos a essa memória mais hegemónica ou mais dominante, não é? Ela está ausente. E então, isso foi um trabalho que eu fiz na tese, que foi
se nós olhássemos se nós olharmos para a maioria do que são os dicionários da história do 25 de Abril ou da história do Estado Novo, obviamente que eu não consultei todos, mas tenho uma amostra que penso que, enfim, é útil para o meu argumento e para sustentá-lo, que de facto nós conseguimos ver que os cantores portugueses estão presentes. E é engraçado que Luís Schiller é visto pelo facto de ser branco, pelo facto de ter continuado em Portugal toda a sua carreira após ter vindo para cá, né? Como eu falei, o próprio, enfim, eu falei o Fausto, não é? Ele nasceu quando está num dos barcos, não é? Dos navios que faziam as viagens entre a metrópole e Angola, também cresceu em Angola, depois voltou. Estes dois estão presentes. E da mesma forma que também estão presentes, como eu falei, por exemplo, os escritores africanos, escritores angolanos, e como não sempre, obviamente, mas pelo menos em alguns destes dicionários, eles aparecem da mesma forma que estas figuras políticas, militantes políticos principais, não é, da guerra colonial ou da guerra de libertação, como quisermos chamar, também estão presentes. E pronto, e o que o meu trabalho tenta tentar é perguntar porquê, não é? E de facto, isto se calhar agora faço aqui uma ponte para também outra tua questão. A trajetória, né, as vivências destes músicos, não sendo, eles cruzam-se, não é, através destas redes de sociabilidade e também de solidariedade, não é? Quando eu não é por acaso que eu invoquei ali o caso do Inocência Câmara Pires, não é? Que ele figura, não é? Ele simboliza um pouco esse elo de solidariedade, porque para além não é, quer dizer, ele acolhia ali desde os exilados africanos, como até, não é, músicos e exilados portugueses e antifascistas portugueses, não é? Enfim, fruto também, se olharmos para o seu passado, como eu próprio falei, ajuda-nos a compreender tudo isso. Agora, existe também aqui uma importante, um plano importante que está, que comunica com tudo isto, e que é outra conexão, não é? Dentro desta conexão tricontinental, e que tem a ver com, evidentemente, a luta anticolonial em Angola, não só no meio cultural, através da música, mas também em Angola e não só, e fora de Angola, sobretudo através, né, da clandestinidade, onde os movimentos de libertação também se organizavam e faziam a sua luta. E é por estes canais que nós vemos também, então, lá está, estas redes internacionais deste chamado internacionalismo revolucionário, né, conotado com o espectro político da esquerda. Nós conseguimos entender, não é, estes fluxos e estas articulações. Portanto, estes músicos, eles não ao fim e ao cabo, eles não, apesar da presença na metrópole é extremamente importante, não é? Para, como dizia o Bonga, não é? Quer dizer, eu chego aqui e vejo que, obviamente, que havendo racismo em Angola, a forma como tratavam atletas que até eram bastante importantes, não é? E atletas, funcionários públicos, o racismo que ele sentia cá, quer dizer, agitava ainda mais as suas consciências, não é? Ele vai para Lisboa no mesmo ano, em 66, é o mesmo ano da Conferência Tricontinental da Havana, não é? É o mesmo ano em que a Guerra de Angola torna uma proporção, um momento decisivo quando alastra para as frentes de leste. Portanto, eu penso que não é. E lá está o papel que eu também referi um pouco en passant, dos mais velhos, não é? Existe um background, tanto ele como outros músicos,
que ele vai beber às vivências dos moceques de Luanda, não é? A toda a opressão colonial, e esse ambiente que eles acabam por crescer. Agora, pronto, eu acho que apesar de tudo, estas histórias acabam-se por se cruzar até com essa visão mais que nós podemos falar do movimento antifascista, não é? No qual assenta a nossa memória, o que tem vindo a assentar a memória, ou a produção da memória em Portugal sobre o 25 de Abril. E cruza-se de muitos modos. Por exemplo, eu agora estou-me a lembrar, esta ligação que eu falei, com a América Latina, ela é feita de vários modos. Por exemplo, o Espírito Santo foi um dos ativistas negros do Carioca, do Rio de Janeiro, muito importantes também no movimento negro brasileiro nos anos 60, e não só. Ele conta uma história engraçada, porque ele tem uma frase, e está até na internet, eu não consegui falar com ele, apesar de ter tentado, ele diz assim: quem nos descolonizou foi o José Maria, ao nos introduzir a música dos Ngola Ritmos. E então, não é, aquela luta anticolonial é desta forma como dizia o Barry Carrington, nós não podemos pensar nem a luta contra o racismo, seja no Brasil ou nos Estados Unidos ou em Portugal, indissociadas, não é, umas das outras. E quem diz isto diz também desta iconografia também, que os anos 60 também, que o corpo negro, sobretudo no atleta negro, começa a surgir nos anos 60, portanto, essa iconografia também depois ligada com o Eusébio e o Pelé, por exemplo, desempenham um papel importante. Enfim, isto acaba por, não é, confrontar com esse uso também dessa imagem do corpo negro que o regime português queria fazer nestes também eventos musicais internacionais. Estou-me agora a lembrar, não é, do caso do Eduardo Nascimento, que foi cantar o E Tudo e Vento Levou ao Festival da Eurovisão. E, portanto, tentar, né, esse aproveitamento de passar essa imagem de um Portugal multirracial em que todos conviviam bem e não havia cá racismo, enfim, nós sabemos essa história. E pronto, e estava eu a dizer, o espírito, e por exemplo, esse José Maria que introduz o disco dos Ngola Ritmos ao Espírito Santo, quem é ele? Ele é um filho de um português e agora não sei, acho que também de uma africana, peço desculpa não me lembrar exatamente a nacionalidade, que ele cresce num bairro negro do Maranhão. Ele acaba por vir estudar, ele é branco, mas acaba por vir estudar para Portugal, já não me lembro se em Coimbra, enfim, está na Casa de Estudantes do Império, na delegação do Porto, e acaba por se casar numa angolana. Ao voltar para o Brasil, engaja-se com a luta anticolonial e com a luta antifascista portuguesa. E também, vale a pena dizer, na altura depois o Brasil tinha em 64 sofreram o golpe militar, portanto havia uma cooperação grande com o próprio Estado Novo, até a nível das polícias, e ele vai, pronto, é alguém que depois está ligado a um instituto, uma célula chamada Che Guevara, no Rio de Janeiro, ao Instituto Cuba-Brasil, que operava também um pouco na clandestinidade, enfim. E de repente, não é, nós percebemos como é que estas conexões... E aí no Rio de Janeiro estava o Inocêncio Câmara Pires, muito provavelmente, quer dizer, nessa altura, nos anos 60 já não, né? Mas tinha estado. E pronto, e isto é demonstrar, ao fim e ao cabo, como é importante, ao falar da luta antifascista e da luta antifascista, ter em conta todas estas conexões.
é um pouco difícil, digo eu, falar da luta antifascista sem falar da luta anticolonial. Seja, pronto, em que plano de discurso estivermos. E pronto, eu não sei se eu acabei também por responder depois o que era a última pergunta. Perfeitamente, Pedro. Pronto. Perfeitamente. Acho que ficou muito claro. Enfim, Nós também já não tínhamos muito tempo, não é? Eu acho que falei demais. Mas agradeço muito as tuas perguntas. Tenho mais aqui, mas de facto estamos bem para lá da hora já, não é? E enfim, são coisas que provavelmente podemos também entre nós, temos cruzado bastante aqui pela Biblioteca Nacional e entre outros sítios e na faculdade também, coisas que teremos a oportunidade de continuar a falar, entretanto, certamente. Ou organizarem outro tipo de evento, eu acho que tem muita coisa para. Já está na calha também. Boa. Então, agradecer, Pedro, muito, muito Eu é que obrigada, agradeço. e boa continuação do seu trabalho, é muito, muito interessante. Um, e ficamos por aqui no nosso seminário permanente. Nós mudámos um pouco o formato do seminário, esta é a edição especial do 25 de Abril. Agora temos realizado os seminários permanentes junto dos nossos alunos, e por isso vamos mantendo-nos todos em contacto e tomando conhecimento da investigação que vai sendo feita aqui pelo Six Nova. Muito obrigado, Pedro, e até à Obrigada. Obrigado. Boa tarde.